E eu me lembro, eu tava na coordenação lá da rádio, conversando com a equipe, no dia que tocou o telefone e a gravadora perguntando, escuta, como é o nome desses meninos aí de Brasília, esses Paralamas, né? Como é que é? Ah, tá. Não, eu queria o contato deles. E aí, eles contrataram. E você vê Paralamas até hoje. Que legal. Todo mundo ama. Só isso. Só me diz isso. Essa revelação foi maneira. Essa daí foi. Não, já fiz a revelação. Essa daí foi uma novidade incrível. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera... Bom, você já sabe, deixa eu desligar aqui. Estamos aqui no Pense Muito Bem. Se você gosta de televisão, se você gosta de rádio, se você gosta de pessoas inteligentes, mulheres com vozes que fazem um carinho no nosso coração, você conhece a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Milena Ciribelli. Que bom que você está aqui. Eu que adorei esse Bem-vinda à nossa viatura. Sensacional. Então vamos dar uma voltinha. Vamos. Olha, vamos bem light, tranquilos, pegar um trânsitozinho juntos, né? É, né? Mas um trânsito junto. Pela hora, com certeza, vamos chegar no trânsitozinho. Eu já começo fazendo uma pergunta clássica aqui no Pense Muito Bem. Você gosta de água com gás? Não muito. Não muito? Então a gente vai pegar uma água sem gás pra você, não tem problema. Eu costumo trazer, mas foi corrida e a Foi saída corrido, também. mas a gente está sempre nessa correria, por isso que esse programa ele acontece em movimento. Certo. Porque nós somos pessoas em movimento. É verdade. Então eu quero te perguntar, a primeira coisa é o seguinte, alguma vez o apresentador do programa já veio te buscar em casa? Olha, o apresentador do programa vindo buscar em casa, eu acho que não. Então Já temos uma primeira vez. Aquela coisa sensacional. Temos uma primeira vez acontecendo. Sim, sensacional. E você, como apresentadora, como jornalista, já buscou o teu apresentador em casa? Já teve alguma experiência assim nesse estilo, não? De buscar, não entrevistado, mas já busquei pessoas que iam participar de entrevista e tal, já. Legal. Aquela coisa, carona, né? Tá perto, Claro. não sei o quê e tal. E músico também, tive a honra de levar Antônio Adolfo até um show que fizemos em Niterói, eu e meu irmão, Marcos Ciribelli, né? Que é tecladista e foi aluno do Antônio Adolfo. É um grande músico, né? Um grande músico. E foi aluno do Antônio Adolfo. Então, o Marcos me pediu, Milena, você que tá no Rio, você consegue levar ele? Era na UF, em Niterói? Eu falei, claro, que honra! Então, fui buscá-lo em casa e foi ótimo, né? Porque ainda fomos num bate-papo pela ponte. É isso que eu ia perguntar, o papo foi maneiro? Foi ótimo, não teve nem tanto trânsito, queria até que tivesse demorado mais para conversar mais, mas ele é fantástico, sensacional. E aí fomos falando de música, de vida, né? Que legal. É sempre muito bom. Pô, e você tem uma carreira extensa e cheia de êxitos e com tempos longos, né? E nas maiores emissoras do país, começando até pela Manchete, que é uma emissora clássica. Sim. E eu queria te perguntar, como é que é, assim, você rever a tua trajetória? Você ainda tá no meio do teu caminho, né? Nada está... Opa, no meio, lógico, tá no meio do teu caminho, a vida começa agora. E como é que você revê, assim, ainda mais agora no momento que você também tá de novidade na sua vida, né? Você finalizou um período na Rede Record, né? Sim. E um período brilhante. Você fez 3 programas diferentes lá, né? Ou 4? Eu na verdade, eu fui fazer o Esporte Fantástico e ficamos no programa até a pandemia. Desde 2009, que foi quando eu entrei, até a pandemia, infelizmente, né, em 2020. A pandemia mudou, mexeu com tudo, né? Com tudo, né? E aí não tinha o que fazer, o que entrevistar, né? Lógico. Eu comecei até a fazer umas lives pelo celular, que a gente usou depois no programa de manhã, no Fala Brasil. E depois fiquei fazendo bloco de esporte para eles. Aí a Record comprou tanto o Cariocão, aí a gente fez o Cariocão aqui no Rio. Legal. Né? Dois anos eu fiquei apresentando. E depois eu fiz um ano de Paulistão, né? Fui para São Paulo e fiquei lá durante o período do ano passado, no Paulistão de 2023. Aí, né, fechamos o ciclo no fim do ano passado, no fim de 2023. E agora vamos ver o que vai rolar. E você tá muito acostumado, desculpa te interromper, mas você tá muito acostumado a cobrir, né, os eventos. Você cobriu 11 Olimpíadas, é correto dizer isso? Não, na verdade, assim, eu trabalhei em várias, né? Mas assim, em loco mesmo, pela Globo, eu só tinha ido a Copa da
a Copa da França, né? Fiquei em Paris com a equipe da Globo e foi sensacional, foi uma super experiência. Que legal. Mas assim, o sonho era cobrir uma Olimpíada, né? Meu pai era atleta quando jovem, então ele corria, né? Amigo do Ademar Ferreira da Silva, nosso bicampeão olímpico. Então assim, ele sempre incentivou a gente a praticar esporte e a curtir esporte. Então, tá no DNA, né? Tá no DNA. E aí, quando eu né, tive essa oportunidade de ir pro esporte, né? Eu era da linha de shows. Se for pensar lá atrás, né? Eu comecei em rádio, né? Depois você vai falar de rádio, né? Sim. Tá. E aí, quando eu migrei pro jornalismo, eu fui pro jornalismo esportivo, que foi uma grande realização para ele e para mim, né? Que legal. Meu pai, porque sempre adorou esporte, e eu, como não cresci muito, né? Pra jogar vôlei, que era meu esporte favorito. Você tinha meio que um sonho de jogar vôlei? Eu quis jogar, eu gostaria de ter jogado. Eu brinquei de vôlei, posso dizer assim, né? A gente nas férias, a gente sempre jogava lá em Friburgo, né? Nossa cidade, nossa segunda cidade, porque eu passei a infância toda lá, então era que assim, legal. Nascido em Niterói e passando a infância. Bastante tempo, assim, né? Aquelas férias antigamente que eram 3 meses, né? Então era muito bom. Era bom demais. Bons e tempos. aí você ia, né? Depois do Natal, Ano Novo, pronto. Não voltava para casa até começarem as aulas em março. E aí, bom, foi assim, né? Criada jogando vôlei, caminhando, né? Brincando na mar, na natureza lá, que era sensacional. E aí meu pai botou uma fita no quintal para dividir os campos. A gente marcava no chão, né, com o que dava para marcar, delimitar a quadra. E a gente jogava, olha, minha mãe chamava, gente, vamos lá almoçar! E ninguém queria parar, mas parava pra almoçar. Só queria jogar aí depois vôlei. Voltava, dava um tempinho, porque era obrigada, né? Tem que esperar a digestão. Aí obrigada a ficar esperando aquela coisa, todo mundo, né? Inventando alguma brincadeira. E aí depois jogava até de noite, até a hora do jantar, que era minha mãe, vambora, vamos tomar banho pra jantar e acabou por hoje. Mas aí a gente se Então foi muito quase uma carreira de vôlei, mas aí a altura pode ter te limitado e acabou te levando para os lugares melhores onde você... eu naquela época não existia posição de líbero, né? Então eu não tinha baixinha assim, né? Pra levantadora, pra todo mundo tinha que ser mais alto. Mas tudo bem, eu fiquei feliz quando eu comecei a falar dos atletas, quando eu comecei a ter oportunidade, né, de dar os tempos, as realizações, né, dos nossos queridos atletas. Então eu me realizei com isso e eu acho que meu pai também ficou satisfeito. Que legal. Né? E até hoje a gente curte muito esporte junto, a gente comenta ainda sobre jogos, né, sobre as coisas que estão acontecendo. E você sente que a tua trajetória, porque você, como você falou, né, você começou na rádio, na Rádio Maldita Fluminense, pô, grande, uma rádio que é emblemática, né? Exatamente. Então assim, você acha que a coisa, você acha não, a coisa foi te conduzindo, as portas, você foi entrando nas portas que você achou que estavam abertas naquele momento, o quanto você projetou, olhando para trás da tua história, né, das coisas tão legais que você fez nas emissoras, da rádio, o quanto você projetou isso, pô, eu quero ser locutora de rádio, pô, vai ser legal falar de esporte, isso vai estar perto do que eu gosto, porque você também apresentou o programa de linha de show, né, na Manchete, não era isso? Sim. Então, eu queria entender, porque acho que é muito interessante para quem acompanha a gente, essa questão das escolhas, da trajetória, de como é que a gente chega onde a gente chegou, como é que uma coisa vai levando a outra, o tanto que é a sincronicidade, o tanto que é a escolha. Sim. Então, se você pudesse passar um panorama assim, pô, cara, eu vi lá que estavam testando e eu fui lá e me joguei lá na Fluminense. Daniel, comigo tudo foi assim acontecendo. Olha que legal. Mas eu acredito muito em Deus, eu tô muito antenada com a espiritualidade. Então assim, eu percebo e eu presto atenção nos sinais, que eu acho que Deus dá sinais pra gente. Muito. Né? E aí você aproveita ou não, né? Então assim, eu não pensava em ser locutora de rádio. Eu gostava de ler meus textos na escola, né, em voz alta para a professora quando ela pedia as redações. E nunca podia imaginar você vai trabalhar na rádio, na televisão, nada disso. E aí um dia eu encontrei um amigo que era locutor da rádio AM e a gente estava no centro, estava começando a fazer um estágio e aí eu encontrei com ele no centro e falei assim, Milena, tem uma vaga
lá na Fluminense para redator da rádio. Uau! E eu nem pensava em fazer jornalismo, né? Imagina. Uau, Aí eu falei, ah, é? Aí eu falei assim, você quer ir lá olhar comigo? Eu também quero ver se eu consigo essa vaga também. Além do que ele já fazia, ele queria ver se ele também virava redator. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá, o Luiz Antônio Melo, coordenador da rádio, perguntou para ele: Jefferson, você conhece alguém que tem uma voz legal, que saiba falar inglês? Eu tenho uma vaga para locução. Eu falei, vaga? Eu vi assim, vaga? Eu me candidato. Bom, imagina, eu estava querendo fazer alguma coisa, produzir alguma coisa realmente, né, que eu gostasse. Comunicação é uma coisa que me interessa, porque você sabe, eu sou tagarela. Você é super comunicativa e você isso está aí no teu sangue, né? Eu gosto bastante. E aí foi isso. Aí ele na mesma hora falou assim, então vamos descer para fazer um teste para ver, acho que ele queria testar realmente, né? E aí, quando eu comecei a falar, ele ficou espantado, assim, né? Os nomes das bandas de rock, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, enfim, aí eu fui falando, ele, mas você conhece essas bandas? Eu falei, conheço, tenho um irmão músico, né? Na época, meu irmão ainda não era músico, né? Já estava começando a tocar, mas eu falei assim, eu tenho um irmão mais velho que gosta de rock. Então, aliás, meu irmão já tocava nessa época, assim, já tava lá no piano. E aí, mas a gente ouvia em casa rock, né? Curtia rock. E aí eu falei, poxa vida, olha que tudo de bom. Vou falar de rock, que eu adoro. E aí pronto, ele me aprovou. Que delícia. E eu comecei a aprender. Em FM, você sabe, né? A gente faz tudo, né? Em FM, hoje em dia eu não sei se mudou alguma coisa, mas você fica sozinho no estúdio, você coloca as músicas, você recebe, claro, do jornalismo as notas que você tem que ler, mas tudo ali, né? Digamos assim, a promoção chega, olha, você tem que, né? Vamos fazer essa brincadeira, vamos sortear um disco, enfim, o que é disco, olha. Mas era, agora, né? Um CD, que eu não sei se ainda sorteiam, né? Pois é, CD caiu em desuso. Cara, eu adoro CD. Mas na época da Fluminense era disco. E você disco. pegava os vinis lá, escolhia a música, botava, tinha que botar a agulha no lugar certinho, assoviava, chupava a cana. Exatamente. Né? Recebia, fazia vinhetas incríveis. Exatamente. Que eu quero te perguntar depois. E aí, no momento que você entra na rádio, né, e você tá vivendo aquilo ali, eu imagino que você devia estar no paraíso, porque você tinha uma coisa lúdica da jovialidade, né, que a gente tem na hora que a gente quer fazer alguma coisa. Você não tá questionando quanto dinheiro você vai ganhar, o que você tá, cara, eu tô fazendo uma coisa muito maneira, eu tô aqui na rádio, eu tô apresentando um programa, e essa efervescência, e aí mantendo ainda nesse caminho do que a gente tava conversando, né, da trajetória. Ali você você olhava além, você falava, pô, então depois disso eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou você estava focada no momento presente, vivendo aquilo intensamente, sem pensar onde é que aquilo ia te levar, qual seria o teu próximo passo? Não, eu não pensava, não. Eu simplesmente comecei a viver um novo momento da minha vida, né? Meu mundo se abriu ali na Rádio Fluminense. Que delícia. Eu era uma menina que estudava no Abel, né? No Colégio de Irmãos, aquela coisa, né? Bem família, tudo em casa. E tem um teatro lindo lá no Abel, hein? Tem. Pô, lindo. Tem espaços maravilhosos. Eu fiz Confissões de Adolescente naquele teatro, estreiei em 90 e tal, mas a história aqui é sua. Lá, foi, legal, mas é porque tem uma lembrança muito carinhosa do Abel. Sim. E aí você estava ali estudando, de repente você estava na rádio. E aí, aí eu comecei a trabalhar, que era uma loucura, porque o horário ficava bem puxado, mas eu ia amarradona. Comecei fazendo folga, né? Então eu tinha os horários loucos. Um dia eu trabalhava às 6 da manhã, outro dia às 10 da manhã, outro dia 2 da tarde, outro dia às 6 da tarde, ou às 7, né? Que depois do horário do Brasil entrava de novo, né? Então às 7 e depois às 10 da noite. Uau. E a rádio parava às 2 da manhã, então de 10 às 2 da manhã era o último horário, na sexta e no sábado é que eles viravam a rádio, que tinha essa exceção de uma voz masculina, porque o menino fazia essa madrugada de 2 às 6, mas apenas na sexta e no sábado. Entendi. Os outros dias a rádio fechava às 2 da manhã. Só com as meninas, só com as vozes femininas. Só com mulheres. Foi uma exceção que o menino tinha uma voz, não era uma voz impostada, não era uma voz, era uma voz mais leve, assim, suave, digamos, mais fina. Então eles deixaram essa exceção para poder a rádio virar, né? Porque era um horário muito
muito brabo, né? De 2 às 6 da manhã. Nossa. Não é fácil. Pra quem já trabalhou essa hora, Puxa. a gente sabe que cansa. Eu já fiz e cansa. E você falou pra mim, em outro momento, que o tempo ali na rádio, ele é multiplicado por 2 ou 3, né? Então, se você tá 4 horas no ar, você Não, tá tipo 8 horas de Você loucura. tá 8. Porque assim, no rádio, você não desliga um momento. Olha, agora você para o carro, claro que você tá preocupado com o trânsito, mas você relaxa alguns minutinhos, porque quando o trânsito abrir o andar de sinal, novo, quando você andar. vai prestar atenção de novo. Senão você pode relaxar, você tá olhando pra mim, você tá lá. No rádio, não. Porque você coloca a música, você fica ligado o tempo todo. Ah, não, a música tem 4 minutos. Tá, eu tenho então 3 minutos para posicionar tudo que vai entrar agora, a próxima música. Pegar o texto que eu tenho que ler, ver o que eu tenho de promoção, vinheta que eu vou colocar. Então, você não Que desliga loucura. o tempo todo assim, né? Hoje em dia, eu sei que o pessoal, né, na minha época ainda era cartucheira, que Pô, as imagina. músicas ficavam prontas no cartucho, você tinha que colocar, às vezes acontecia de enrolar, enfim, aquelas doideiras todas que você tem que ter jogo de cintura pra... E tinham as picapes, onde a gente colocava os bolachões, né, os CD, os LPs. E era assim, sem parar. Então eram 2 horas que valiam por 8. Era bem cansativo. Que loucura. Não era fácil. E eu ainda contei pra você, né, que a gente chegou a fim de semana que a gente queria ter mais folga, tipo, vamos fazer, né, uma folga de sábado e domingo, porque as locutoras tinham direito a um domingo, acho que era por mês, né, cada um tinha o seu dia da semana de folga. E aí era uma loucura, porque todo mundo queria, né, todo mundo adolescente queria passear um pouco, viajar. Pô, cansei de receber telefone dos meus amigos. Helena, tem um churrasco lá em Itaipava. Ah, legal, a gente tá trabalhando. Só que Helena, não, né? Vamos pra Cabo Frio, vamos pra Búzios, vamos aqui, sabe? E era assim, pra eu participar de alguma coisa, eu tinha que dar meu jeito. Eu falei, olha, eu trabalho só no domingo, eu vou ter folga sábado. Ok, então eu ia sexta-noite, ficava com eles um dia e voltava pra trabalhar no outro. Era uma doideira, mas era como eu conseguia participar um pouco da minha, né, da minha vida com a família, com os amigos, né? Sim. Mas era o jeito. Então, assim, era um horário bem intenso e a gente fez isso por um tempo, ou seja, 5 horas de trabalho para uma folgar significavam 10 horas num dia, porque era muito cansativo, muito. E pra comer, deixava um negocinho perto, bebia uma água, tinha um tira-gosto, não sei o que, o faminto perguntando. Então, não, assim, normalmente a gente dentro do estúdio oficialmente não se come. Até porque vai cair alguma coisa, vai fazer um Tem umas barulho. histórias ótimas na Rádio Fluminense. Há uma colega que estava tomando café com leite, o negócio virou em cima do bolachão. Então ela rezando pra música acabar e o leitinho ali, né, não acabar não de escorrer no... tudo. E funcionou. Então essas coisas que acontecem. Então, oficialmente não se come dentro do estúdio, mas ninguém aguenta, né? Porque se você tiver chegado, né? Todo mundo que tinha uma vida assim, saía, né? Tem gente que saía da escola, da faculdade, imagina de um emendando, trabalho, ia pra outro, aquelas coisas. Tinha que comer em algum momento alguma coisa. Aí você comia, né? Um biscoitinho, né? Um sanduichinho, dava frutinha. Que barato, cara. Dava pra gente se virar dessa forma, né? E aí você ficou 3 anos lá, né? Não, eu fiquei mais. Eu comecei em 83, eu fiquei até 87, fiquei 5 anos. Olha que legal. 3, 4, 5, 6, 7, quase 5 4 anos. anos e tanto, porque eu quando entrei, eu cheguei a ficar praticamente 5. Quase isso mesmo, porque eu fui pra Rádio Cidade. A gente estava muito naquela loucura, sem saber o que a gente ia fazer da vida. Por quê? A Fluminense foi um grande sonho que todos nós participamos, né? Aquela galera lá no início. Porque era, né, difícil, não tinha estrutura, salários muito pequenos. É porque eu morava com meus pais e o dinheirinho era pra mim. Sim. Então, né? Mas tinha gente ali que sustentava que dependia a família, que dependia daquilo. Caramba. Então não era fácil, mas era maravilhoso, porque a gente estava sabendo que a gente estava construindo a história. Você tinha essa noção na hora? A gente sabia, legal. porque assim, só o fato da gente estar lançando bandas, que as gravadoras, que no início ninguém queria saber, imagina que alguém queria saber alguma gravadora, você que é músico, sabe? Alguma gravadora queria saber de bandas, né? Imagina a quantidade de fitas que se entregavam nas gravadoras, só que como a Fluminense aceitava as fitas, e ouvia e selecionava as que achava que realmente tinha
né, Tinha a ver futuro, e era bacana. né, acho que tinha um futuro, e aí começaram a botar no ar. Então teve uma hora que a gravadora, por exemplo, chegava na rádio e falava: a nossa música de trabalho é lado A, faixa 2. Aí a gente virava o disco e escolhia uma outra que a gente gostasse. No início, os gravadores ficavam loucos. Gente, mas a gente precisa... Não, mas aqui não é assim. A gente vai escolher o que a gente gosta. A gente vai escolher o que a gente quiser e que não é música comercial, música que vocês estão trabalhando. Só que isso, depois do tempo, as gravadoras começaram a ver que era um celeiro de talentos ali que estavam sendo selecionados. Que legal. Porque a gente escolhia, começava a tocar, começava a fazer sucesso, o público gostava, pedia e pronto. A banda crescia e ia pra frente. E muitas vezes com uma música que nem era a escolha da gravadora e com uma banda que nem seria a escolha. Quer dizer, vocês estavam lançando as tendências e as canções. Nunca era a escolha da gravadora. Eles é que aproveitavam e às vezes já tinham a segunda faixa para trabalho, entende? Porque aí eles viam que, nossa, a gente deu para eles tocarem a música tal, mas a outra tá fazendo sucesso, tá bombando. Então já era a segunda faixa de trabalho. Que legal. Então começou a funcionar muito. E eu me lembro, eu tava na coordenação lá da rádio, conversando com a equipe, no dia que tocou o telefone e a gravadora perguntando: escuta, como é o nome desses meninos aí de Brasília, esses Paralamas, né? Como é que é? Tá. Não, eu queria o contato deles. E aí eles contrataram. E você vê Paralamas até hoje. Que legal. Todo mundo ama. Então foi através da rádio. Eles ouviram e falaram: pô, vamos contratar. Fita demo, eu me lembro direitinho. A fita escrito lá: Vital e sua moto, Paralamas. Que maneiro. Paralamas, é pra falar mesmo, Paralamas do céu. Era estranho, né? Aquele nome, era diferente. Todos os nomes, né, das bandas eram nomes completamente inusitados, né? E as festas que a rádio fazia foram também importantíssimas para isso, para a galera ver aquelas bandas ao vivo. Isso também alavancou essas carreiras, você acha? Eu acho que as festas eram consequências do que rolava na rádio. Legal. Porque elas só lotavam, elas só enchiam porque os ouvintes estavam ávidos, né, de ver as bandas que eles curtiam na rádio, ao vivo. E eu tive a oportunidade, quando eu entrei na rádio, a rádio ainda não tinha um ano. Ela começou em 1º de março de 82 e eu em dezembro, foi esse lance que eu cheguei lá, oba, me candidato, comecei a treinar. E aí, no início do ano, né, já estávamos virando o fim do ano, no início do ano, em janeiro, eu estreiei. Que legal. E foi um dia assim, eu tava treinando, aí o Luiz Antônio mandou uma mensagem e falou assim: olha, a Milena estreia hoje. A Liliane Ilsen, que foi minha querida professora, ela falou assim: a Milena entrou no ar então de 7 às 8. Eu quase tive um treco, eu liguei pra casa correndo: mamãe, papai, ouça aí, bota na rádio que eu vou estrear. Que delícia. Aí eu já sabia, né, lidar lá com o equipamento, claro, a primeira vez eu acho que eu devia tremer mais do que... Mas a Lili tava do meu lado. É isso que eu ia perguntar, você tava ficou do meu lado, começando com alguém te dando um apoio, né? Sim. E aí ela me ajudando, né, agora bota o cartucho, agora abre o microfone e fala: Fluminense FM 94,9 MHz, Rio de Janeiro. Agora com vocês, Led Zeppelin. E aí comecei, né? Que delícia. Nesse dia eu acho que foi esse horário mesmo que eu tô falando. Então era o Espaço Aberto. O Espaço Aberto era um programa só de música brasileira. Então geralmente a gente colocava entrevistas também, mas esse dia eu lembro que foi a programação mesmo, 1 hora de música brasileira. Aí depois entrava outra programação. Mas sensacional, foi tudo muito lindo, muito mágico. E eu fiquei apaixonada pela rádio, pela música, mais ainda, pelo rock. E continuei até ir pra Rádio Cidade. Aí a Rádio Cidade eu fui em 87. E foi coladinho, assim, você saiu da Fluminense e foi pra cidade? Saí porque, assim, um primo meu já estava trabalhando na Rádio Cidade. E aí um dia ele chegou lá no estúdio e falou: vim conhecer você, a gente é primo. Eu falei: mesmo, que legal e tal. E aí aquela coisa, começamos a conversar e a gente ficou amigo, somos amigos até hoje. E aí ele falou:
Helena, tava falando, puxa, aqui a gente ama a Fluminense, mas tá complicado, né? As condições e tal, papapá. E a gente tava com medo, assim, de acabar, né? Sim, e vocês ficarem sem ter o que fazer. E aí ele falou, vamos lá pra Rádio Cidade. Aí eu falei, será que eles vão aqui? Vai, com certeza. E aí eu já, né, tinha uma voz que já tinha ficado, de repente, marcada, sim, né? Com uma claro. voz agradável, uma voz de Até porque rádio, a audiência da Maldita era sensacional, era né? muito Tava legal. sempre todo mundo ligado, ela foi galgando Sim. os lugares ali era Ibope naquela época. Ela foi galgando os lugares, né? Tipo, conforme os meses foram passando, ela foi ficando mais ouvida. Sim. Acho que ela tava em 18º, aí depois Ela era foi só 12º, crescendo. subindo, né? E E aí o teu primo te falou. Aí ele me levou lá pra eu conhecer. Eu lembro que os chefes estavam lá no corredor, né, e tal, na sala deles. Aí a gente passou pelo corredor e ele falou assim, minha prima aí, é locutora da Fluminense. Eu falei, ele falou alguma coisa assim, traz ela pra cá. Aí ele, mas ela quer sair de lá? Aí eu falei, sabe aquela coisa ainda? Aí ele falou assim, não, a gente quer sim, a gente quer você aqui e tal. Bom, enfim, acho que 2 semanas depois eu tava estreando na Rádio Cidade. E tudo muito diferente, porque eu tinha vindo de uma rádio de rock, em que a gente estava acostumada, principalmente, a não atrapalhar o ouvinte e deixar a música rolar do início até o fim. Que legal. Então, é aquela coisa de... Privilegiando o ouvinte. Privilegiando o ouvinte e, principalmente, os que gostavam de gravar as músicas. Perfeito, né? porque a galera... você não ia falar no meio, porque o cara tava ali gravando o som. Exatamente. E aí, na verdade, a gente estava acostumado a fazer isso, anunciar e desanunciar as músicas. Quando eu cheguei na Rádio Cidade, pode falar o que você quiser. Eu falei, mas eu vou queimar a introdução da música, né? Que é isso que se usar. Sim. Você vai, eu posso falar? Sim, pode. Fala até antes de começar a música, né? Antes de começar a letra, né? Que você não podia atrapalhar, falar junto do cantor. Mas a introdução da música é base pra você falar. E era lindo, né? Quem conseguia fazer isso bonitinho tinha um timer que você usava pra marcar. Vinha marcada a introdução no cartucho. Tipo assim, a música tinha 4 minutos e 20. Aí tinha 38 assim, segundos de introdução. Tava lá, intro, isso aí, 30 segundos. Então, por exemplo, você colocava o timer quando ainda não tinha experiência, mas depois você não usava timer nenhum, né? Pra poder marcar, né? Tipo, finalzinho ali, 10, 9, 8, 5, 5 segundos. E aí chamava a música. E ficava sensacional no ar, né? Todo mundo, E aí eu fui aos pouquinhos, e foi que na época lá os diretores falaram, não, vai no seu tempo, do jeito que você quiser, vai se acostumando, né? Porque realmente é diferente. Aí foi fácil, né? Porque eu já sou tagarela, então e a gente, né, brincava muito, né? Passagem de um pro outro, fazia brincadeira, palhaçada. Isso é muito legal quando você tava entregando o horário, né? Isso. Eu pegava o horário do Luiz Carlos Júnior, que hoje é narrador, né, do Sport TV. Há muito tempo, né? Que maneiro. Do sistema de TV. Então, assim, ele era locutor lá da Rádio Cidade também. E todos nós, né, nos conhecemos nessa época. O Kaká também, que tinha uma voz lindíssima. O Cristóvão, que é esse meu primo que me levou lá pra Rádio Cidade. Então, assim, toda essa turma se encontrou no rádio, né? Cada um foi para um lado. Eu fui pra TV, o Luiz Carlos também, né? E eu adorava isso aí que você falou, que é tipo, tá acabando o horário, um ficava mexendo com o outro, né? A gente sempre brincava. Tinha sempre uma coisa, e isso, acho que o rádio, né, ele traz muita gente pra perto, é incrível, né? Porque a falta da imagem, né? Quando você fala de televisão ali, que você tá vendo as coisas e tal, mas o rádio ele tá próximo de você. Sim. Então quando eu tinha esse papo, eu me sentia como se eu estivesse ali, naquele ambiente. Que ambiente que era aquele que eu não conhecia, mas vocês estavam ali trocando aquela ideia, um zoando o outro um pouco. E aí, já vai ficar aí, eu vou não sei pra onde, bom trabalho, sei lá o quê. Você tem alguma lembrança, assim, de uma passagem na cidade, aonde quando você falou assim, cara, eu tô mandando muito bem já nisso, eu sei já muito bem fazer isso. Olha só, eu vou contar logo de cara o primeiro dia como foi emocionante. Tá. Porque era o dia do show do Sting. Uau! No Rio de Janeiro. Que isso? Primeiro show do Sting no Rio de Janeiro. E aí, eu lembro que era a minha estreia na rádio.
puxa vida, logo no dia do show do Sting que já me botaram pra começar a trabalhar. Mas tudo bem, tava super feliz, né? Aham. E eu falei, bom, vou um pouquinho lá e saio quando eu tiver que ir pra rádio. E a minha sorte é que era, se não me engano, era um sábado. E no sábado tinha a festa da cidade que o DJ Memê fazia. Olha só, E o Memê fazia de 10 à meia-noite. Aham. Se não me engano, eram as sextas e aos sábados. Ou seja, quem pegava o horário da madrugada só precisava pegar meia-noite. Perfeito. E me colocaram aquele dia, então em vez de 10 até as 2 da manhã, eu peguei de meia-noite às 2. Entendi. E aí deu tempo. O show começava talvez às 9. Eu saí do show, sei lá, umas 10h30, uma coisa assim, 11 horas, para poder chegar na rádio e render, no caso, o Memê. Poxa, aí foi sensacional. Eu já cheguei e falei, gente, o show tá lindo, maravilhoso, isso aqui, lá. E logo o show do Sting, Pô, que eu era que super maneiro. fã. Onde Então acho que foi o a show, gente Mi? começou. Foi no Maracanã. No Que Maracanã. É, no Maracanã. Foi, nossa, maravilhoso. 89, estamos falando? 87. 87, tá. Eu Que lembro aconteceu eu no primeiro dia, tem razão, Foi desculpa. no primeiro dia. Então é que eu 87, você entrou. Eu lembro que eu fui com o Cristóvão, com o Luiz Carlos, fomos todos, acho que o Kaká também, fomos todos pro Maracanã juntos. Que E eu maneiro. depois teve uma hora, eu falei, tchau, gente, vou virar abóbora, tenho que pegar um táxi. E é louca, né, que sozinha ali, mas falar, não, vai dar tempo. Peguei um táxi, cheguei na rádio tranquila e comecei meu trabalho. E super, né, energizada, imagina, assistir Pô, Sting nossa. no meu primeiro dia Que de delícia. Rádio Cidade. Que Então foi delícia. sensacional. Essa história foi uma história, assim, que me Marcante. fortaleceu muito. É Aham. marcante que eu falei, poxa, e aconteceram com outros shows, por exemplo, a Tina Turner veio um tempo depois também. E o show da Tina foi o contrário. Eu tava trabalhando num fim de semana, também num sábado, mas eu tava fazendo o horário anterior, de 6 às 10. Aham. Então eu cheguei atrasada no show, mas ainda havia um pedação, porque eu saí correndo, peguei um táxi também, cheguei lá era Maracanãzinho, se não me engano. No Maracanãzinho e ainda havia uma boa parte do show. Mas era assim, né? Você tinha que conciliar para Aham. poder. Agora, vários shows de rock, nossa, que eu não perdi, né? Todos os que tinham na cidade estavam eu lá. Mesmo que eu tivesse que ir pra rádio, saía correndo, pegava um pouco, ia pro show, depois dava um jeito de ir embora, aquelas E coisas. todo dia no ar, né? Todo dia você tinha o teu horário. Todo dia no ar, né? Uma Porque folga semanal? Em rádio você tem uma folga semanal e faz um esquema de fim de semana. Tem, acho que um domingo por mês e tem às vezes a folga, né? Fazia Aham. aquele esquema pra gente revezar e ter folga de fim de semana. Mas é fogo, porque a rádio não para, né? Pois é, A alegria do povo é lógico. o poder ligar e ouvir o som. Hoje tem muitas outras formas, né? Você já coloca lá sua playlist, né? Enfim. Mas eu Muita sou coisa cria de perdeu, rádio, muita coisa né? perdeu o romantismo, sem querer parecer o tiozão, Dani, o tiozão. Mas eu acho isso, porque a coisa manual, a coisa não digital, né, que foi o que você pegou aí, muito bacana, e a forma que a gente esperava por cada coisa, a própria coisa de gravar a música, esperar. Eu me lembro, eu esperando o Faroeste Caboclo tocar Nossa, para poder imenso. gravar a música, entendeu? Porque era aquela paixão, você não tinha onde Sim. pegar aquilo, aquela fita que você queria pegar. Aí fazendo um paralelo assim, voando no tempo de 87 para cá, eu aqui pensando, né? A gente gosta muito de estar ativo, né? A gente tem isso, ela falou, pô, trabalhava todo dia, só tinha às vezes um final de semana, e aí vai um trabalho, emenda no outro, e sempre a gente, né, galgando, vai pra lá, vai pra cá, não sei o quê. No momento que você termina essa tua fase na Record, como é que tá a tua cabeça, o teu coração, tua saúde mental, até posso dizer, porque você é uma pessoa religiosa, inteligente, tem um autoconhecimento bacana, mas como é que é? Existe um baque aí? Tá tudo tranquilo? Como é que tá essa fase da Milena agora, assim, depois, né? Porque quando a gente dá uma parada, eu tô falando até mais por mim, e como a gente tem essa sintonia de ser ativo, de gostar de falar, de ter 1000 projetos, e de estar pra lá e pra cá, e vai pra São Paulo e volta, e a tua vida foi muito isso e tal. Então, de repente, a coisa dá... Eu falando, por exemplo, acabou a temporada da peça, eu já passo 2 dias esquisito, entendeu? Então, como é que tá o teu coração, tua cabeça nesse momento aí, com essa nova fase? Que volto a dizer, que não é um fim de carreira fim de de nada, mas é um ciclo, fim de um é. ciclo. Como é que você fica nesses fins de ciclo? Então, eu sempre, desde criança, mesmo sem saber nada, né,
religiões, assim, né? Isso eu ouvi muito no budismo, mas eu sempre falei isso desde pequena. Gente, a vida é feita de ciclos, pequenos, médios, grandes, né? Cada um tem um porquê, né? Mas a gente tem que estar antenado, por isso que eu falo, tem que estar antenado com Deus, assim, para poder perceber o que a espiritualidade está te dizendo. Você viu que você falou antenado com Deus, Érica, adoro essa sintonia do universo. Obrigado. Sintonia com a... Não tocou nenhuma vez. Tá vendo? E aí, quando você percebe que tá na hora de fechar aquilo ali, você tem que fechar. Porque se você insiste, a coisa degringola. Pode não dar certo, pode ir para um caminho que não é o melhor. E a gente às vezes quer tanto uma coisa, ai não, mas eu quero, mas você tem que perceber o que provavelmente está lá reservado para você. É outra coisa que você tem que acreditar que é melhor. Uau. Porque você vai para frente, você vai crescer, você vai aprender, você vai se desenvolver, né? É o que a gente tem que fazer aqui. Então eu sempre fiquei ligada com isso. E aí foi assim, né? Na Rádio Fluminense, na Rádio Cidade, quando eu tive que sair também, que eu falei, não, vou me dedicar agora à TV. Aí fui pra TV, pra Manchete, fiquei na Manchete. Aí teve uma hora que a Globo me chamou pra ir pra Globo. E aí, assim, toda mudança você fica assim, ai, né, mas eu já tô aqui eu tô, né, estabelecida, tô tranquila. Eu tava 18 anos na TV Globo, né? 18 anos. E aí você fala, puxa vida, tá, né? Morava pertinho do meu trabalho, aquela coisa tudo que você... organizado Tudo ali. organizado, vida tranquila. E aí eu falei, puxa, mas eu tenho um sonho que é ir para uma Olimpíada. E a Record tinha comprado a Olimpíada de Londres, vambora. Então assim, tem uma hora que você tem que ir, se você não arrisca um pouco, a vida passa, né? A vida passa muito rápido. Muito rápido. E claro que a gente tem que viver da melhor maneira possível, com correção, com honestidade, com retidão. É fazer as coisas, né, com ética, ser bom caráter, né, no tempo todo, porque eu acho que isso faz muita diferença nas consequências das coisas. Eu acredito muito, né, na lei do retorno. Eu acredito na física, né? Toda ação corresponde a uma reação. Então eu acho que se você pensa nisso, você se policia um pouco também. Porque não é essa coisa de, que levando a doideira, faço o que eu quiser. Pois não, é, a vida não é faço o que eu quiser. É faço o que tem que ser feito, né? Porque é o que é correto e é o que às vezes é necessário. Né? Às vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas é necessário. Você tem que abrir mão de uma coisa para outra, enfim. Então, assim, eu nesse momento, eu acredito, né, que estava na hora já de fechar esse ciclo. Eu já estava fazendo minha cabeça para isso, sabe? Sim, pensando porque a intuição e a percepção estão vivas, né? Então você está vendo o que está acontecendo. Exatamente, a gente está vendo a mudança que está no planeta, principalmente nos veículos de comunicação. Muito grande, né? Muito grande. Cada vez o streaming, né, tá vindo com mais força ainda. As pessoas hoje... tem a opção, né? Tô a fim de ver isso agora, né? De grava, de coloca na hora que quer, enfim. Eu acho que a pandemia veio ensinar muita coisa também, essa coisa de poder trabalhar de casa, de poder trabalhar pelo celular. Perfeito. Então, muitas opções que o universo também foi mostrando, foi abrindo para as pessoas. Então, assim, eu no momento, eu tô tranquila. Eu acho que, assim, eu tava precisando... até respirar um pouco, tava muito cansada, porque a gente começa, né, nesse moto contínuo. E vai que vai. Vai, não para nunca, é trabalho. E aí, sabe, assim, então eu tô, assim, aproveitando esses 4 meses aí para ir um pouco mais devagar. Ao mesmo tempo eu não paro. Eu falei assim, gente, como eu dava conta de tudo, né? Tanta coisa para resolver de casa, de família, né? Filho, tudo. E como é que dava para fazer isso tudo? Eu não sei, né? Acho que mulher, então, né? Cara, vocês são demais. Povo, né? Vocês são demais, é um povo. E eu também, tenho certeza que o movimento, ele traz o movimento. Então, quando a gente está ligado a mais coisas, você tem horário de trabalhar, então tem que malhar essa hora, você tem que não sei o quê. Eu sinto que a minha produtividade, ela melhora exponencialmente. É claro que não é uma coisa louca, burnout, não é isso? Sim. Mas quando você tem ali, né, tá hora eu vou estar gravando, vou para São Paulo, não sei o quê, então você já se ocupa melhor do seu tempo. Parece que a posse que a gente toma do nosso próprio tempo, ela até melhora. Eu sinto muito isso. Você pensa... Às vezes quando você tá muito quando eu tô muito livre,
Não sei, é claro que a gente Solto, procura. né? É, Aquela pô, coisa não assim, tem, não tem show, não tem gravação, Sim, não tem não sim. sei o quê. Ah, beleza, hoje é o dia pra ficar só com a Alice, tá ótimo. Mas aí no dia seguinte, se você não bota ali, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você começa a ficar meio até preguiçoso. Sim, E é por isso que sim. você acha que é o que você disse. Como é que eu consigo dar conta de tanta coisa? Porque eu acho que a gente vai organizando melhor o tempo. Você não acha? Quando a gente tem mais coisas. Eu acho. Eu lembro uma vez uma coisa assim, eu não conheço pessoalmente, tinha a maior vontade de conhecer o Silvio Santos, tá? Aham. E numa época eu tive a oportunidade, mas aí fiquei preocupada, ai, será que o pessoal da TV, da onde eu tava, né? Podia não vai gostar ficar com e tal. ciúme, entendi, Mas eu problema lamento, profissional. assim, porque eu queria muito conhecer ele. E ele falou uma vez uma coisa, assim, a respeito disso, que tudo é organização do tempo. Imagina ele que devia ter milhões de atividades, milhões de Pois compromissos, e tava sempre na TV e sempre fazendo os programas. E eu ficava pensando, falei, poxa, eu tenho que dar conta também. E eu sempre lembrei disso, porque tem que ter tudo organizado. Se você tiver isso aí, hora de comer, hora de acordar, hora de se alimentar, hora de fazer exercício, hora de trabalhar, mesmo quem trabalha em casa, por exemplo, eu gosto, não sei se eu já te contei isso, né? Você sabe que eu gosto de cantar, mas eu componho de vez em quando também. E aí, o meu professor, que é meu parceirinho, né? Que às vezes a gente compõe junto, ele fala, Milena, eu falei, mas em casa? Eu falei, olha, em casa você tem que avisar para todo mundo que você está trabalhando, Sem que seja dúvida. no seu quarto, no Sem escritório, onde dúvida. tiver. Que ninguém... E eu fiz isso e deu certo. Que legal. Mas não dá pra fazer todo dia, quando Sim. você não tem aquela rotina e falar assim, olha, essa hora a Sim. Milena tá em casa, mas não é pra falar com ela. Sim. Aí porque um dia eu vou fazer isso de manhã, outro dia eu vou fazer de tarde, de noite, as pessoas perdem um pouco, né, Claro. aquela noção. Então, realmente, você tem que chegar e falar, olha, esse momento é meu e eu tô ali quieta, trabalhando. Aí você escreve. Criar você... até um código, né? Bota um Exatamente. post-it na porta ali, fala, pô, tem que criar. estou em criação. Exatamente. Né? Aqui na rádio você tem ali o no ar. E Exatamente. em casa você tem, pô, estou em criação, criação. estou aqui, porque até para poder ter um fluxo, né, da coisa. Mas dá pra fazer isso em casa também, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem pra fazer o que quer, né? Os objetivos também que a gente vai traçando pra correr atrás. Perfeito. Mas eu no momento, eu tô agora começando a pegar mais um fôlego. A gente, né, nesses dias tá aí ainda banhado com o lance da rádio, né, do filme que foi Isso lançado. é muito né, legal, o esse momento papo aqui que é a gente vai rock and roll. comentar. Depois. Não tem isso aqui não, aqui é à vontade, mas a gente vai estar lá sentadinho, vai estar falando mais sobre isso, assisti o filme ontem com você, até seu convite, adorei. E é muito legal porque eu acho que isso ajuda a dar um colorido, um contorno bonito nesse fechamento de ciclo também, né? No momento que você está fechando um ciclo, você vê de onde veio e aquela história tão muito lúdica, porque o interessante filme é isso que eu tô muito falando. legal, o filme é muito bacana, assistam o filme, né? Vai atrás, aumenta que isso aí é rock and roll. O filme tá muito gostoso e apesar de ser uma coisa romantizada, né? Porque é dramaturgia, é uma forma lúdica de contar essa história da Rádio Fluminense, da Maldita, mas você tá vendo a tua história ali. Eu fiquei lá no cinema, o Evandro tava na nossa sala também, né? E é um amigo muito querido, e o Eliezer Lemos, empresário dele há muitos anos, também tava lá. A gente se abraçou muito e toda hora eu olhava pro Evandro, porque eu falava assim, cara, que delícia. O cara tá vendo essa história desse jeito ali, né? Tá vendo a sua história e pensava em você, falar, cara, é ela ali, a tua voz tá no filme. Tem a tua voz ali na vinheta, cara. Então, assim, eu acho que é bonito esse contorno que tá sendo dado, né? Que é o que você falou do universo, e o universo tá te dando esse presente. Pô, menina, calma aí, beleza, você acabou de fechar mais um ciclo, mas a coisa tá celebrando a tua história e algo de novo vem por aí. A gente vai parar no posto que a gente vai comprar um negocinho ali, estamos quase chegando no nosso destino. Então segura aí, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta. Você gosta de água com gás? Eu gosto de água com gás, eu gosto muito com limãozinho, mas é um serviço aqui água do... com gás para o estômago não é muito legal, né? Pra mim, pelo menos, Então... o médico indicou não tomar. Cara, isso é muito louco. Momento saúde mental e física. Eu cheguei num esquema. Eu cheguei num esquema com o negócio de estômago. Porque a gente que é da voz, né? Que como você falou, pô, cuido do meu instrumento, tá sempre atento à garganta. Quando tá... E eu fui percebendo. Porque tudo é a cabeça da gente, né? Pra mim, assim, 99,9% a cabeça mesmo que tá controlando ali. Eu fui percebendo, né? Essa vida inteira cantando e tal, desde 16 anos fazendo bar e tudo. Pô, eu voltei meio a fazer um monte de coisa que não era indicada.
mas não tinha show. Aí falava, pô, tô cantando perfeito, não tem nada, nenhuma sujeira, nada tá acontecendo, não tem sinusite. O que é a diferença? Aí anos depois, né, passando por isso, aí tive refluxo, tratando refluxo, tomando Motilium, não é? Pra quem não sabe aí, mas galera. aprendi a lidar com então, aí, pô, muito Nexium, remédio caro pra caramba pro estômago, que você paga quase um aluguel pro Nexium. Até que, foi o que a gente tava falando mais cedo da organização de tempo. Cara, eu preciso fazer uma coisa aeróbica, nem que seja por 7 minutos, todo dia. Ah, é? Então, antes de eu vir te buscar, com toda a loucura, esse carro aqui, que é o nosso estúdio móvel, eu tava consertando. E deu um monte de coisa que não era pra dar, atrasou, não sei o que. Então eu fui, peguei o carro pra te pegar. Certo. Mas antes disso eu falei, eu vou fazer minha corridinha aqui, seja uma coisa de 7 minutos, só se mexendo. Quando é quarto de hotel eu faço polichinelo, tem um aplicativo que chama Seven. Sério? Até uma dica aí, não tô ganhando nada pra isso. Mas tem vários aplicativos de graça. Sim. Então eu preciso me exercitar. E o que eu percebi? Quando eu me exercito, eu aqueço a voz imediatamente. Então o aquecimento de voz que eu faço, que são 18 minutos, vai muito melhor. A minha voz vai pro lugar. E tudo por causa da água com gás que a gente falou, né? Então tinha um monte de coisa. Pô, não posso tomar leite, não posso tomar água com gás. Hoje eu faço tudo que eu curto, mas sem exagerar. Porque se eu encher demais o meu estômago, aí fico mal. Certo. E fora isso, cara, é a cabeça boa mesmo. Falando assim, cara, tá tudo bem, não vai, tá tudo certo. E aí, por isso que eu te perguntei mais cedo em relação à saúde mental. Porque quando algo mexe comigo, tipo, pô, alguma briga na família, alguma coisa que tá em casa, né? Você tem um filho de 24 anos, né? Então você passou, tudo que ainda vou passar de cada educação de uma forma, mas muito louco, envolve muita frustração, né? Sim. Já que a gente tá falando de mãe de 24 anos, do teu filho, de conciliar tudo, vamos falar um pouco da Milena, vida pessoal, assim. Como é que foi nesse processo todo, trabalhando muito, ter um filho, esse relacionamento que você teve o teu filho único, né? Você ficou muito tempo junto? Eu tinha o sonho de ir para uma Olimpíada. Então, quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei na Manchete, fiz a Olimpíada de 88, foi meu primeiro trabalho no esporte. Aí fui para a Globo, aí começou em 92, foi Barcelona, tinha acabado de chegar. Achei que eu ia de Atlanta em 96, então assim, coloquei todas as minhas fichas nisso. Falei, fui antes, conheci Atlanta, sensacional. Falei, bom, beleza, eu acho que eu vou, e eu não fui. Mais uma vez, precisa de você no estúdio, não sei o que, você vai ficar fazendo os boletins daqui, papapá, e eu não fui. E aí eu fiquei muito frustrada, e eu falei assim, sabe uma coisa? Eu também não vou ficar abrindo mão da minha vida pessoal, esperando acontecer alguma coisa. Um sonho que, pelo jeito, né, não vai rolar. E aí eu fui chamada para ir para a Copa em 98. Eu falei, pô, legal. Eu queria ir para a Olimpíada, mas Copa é muito bacana também. Pô. Então eu resolvi botar toda a minha energia e o meu sonho, tipo assim, de morar fora do Brasil por um período, trabalhando com o jornalismo. Então eu falei assim, vai ser na Copa da França. Depois da Copa da França, então, eu tenho filho. E foi o que eu fiz. Eu trabalhei em 98 na Copa e em 99 eu tive meu filho. Pô, então você conseguiu programar direitinho. Graças a Deus. E aí eu falei, bom, é isso, tá ótimo. E você tava num relacionamento esse tempo todo? Esse relacionamento a gente tava, vamos esperar mais um pouco, Vocês ficaram juntos quantos anos? Mais ou menos, 10? 10 para 11. Legal. E, enfim, e aí quando aconteceu, né, de eu ir, eu usei realmente e me dediquei muito ao Theo, né? Quando o Theo nasceu, eu falei, bom, agora minha vez de ser mãe, então a prioridade agora é meu filho. E eu passei praticamente 10 anos saindo pouquíssimo, não lembro nem de eventos que eu tenha ido, eu abri mão de tudo, eu era com ele, fazia ele dormir toda noite, aquelas coisas. Aí, quando a Record comprou as Olimpíadas de Londres, eles me chamaram para ser a âncora lá. E eu falei, meu Deus, eu vou realizar um sonho agora. Então, como meu filho já estava maiorzinho, estava com 10 anos, eu fui para Record. E aí eu tinha que ficar São Paulo, Rio, São Paulo o tempo todo, né? Para poder dar conta de participar do programa, que era lá, o programa que eu apresentava, que era o
esporte fantástico. E aí eu ia toda semana, ficava 3 dias lá e 4 no Rio. 3 lá e 4 no Rio. Fui conciliando assim a vida. Durante... o programa durou 13 anos mais ou menos, né? Caramba. E aí parou durante a pandemia. Menos um pouco, né? Durou acho que 11 anos, isso. 11 para 12 anos. E aí, enfim, aí foi o que eu contei. Aí eu fiquei fazendo os blocos de esportes, né? A cobertura do Cariocão e do Paulistão. E você tinha babá? Como é que era Eu tenho esse rolê de ser mãe? Que hoje eu brinco que é a nossa babá. Que ela tá comigo até hoje. Ela tá com você há 20 anos? Desde que ele nasceu. Que legal. Né? Que legal. Ele tem 24. Então você já sabia, você falou, cara, eu tenho uma vida de trabalho super intensa, tem que ter alguém comigo. Não, ela já trabalhava comigo e eu falei pra ela, olha, eu tô recebendo uma proposta e eu vou ter que ficar indo toda semana pra São Paulo. Você segura a onda aqui, porque o Theo já tinha essa pessoa como a segunda mãe. Que legal. Então nada mais... assim, que realmente conforte um coração de mãe é saber que ela tá longe, mas tem alguém que dá carinho de verdade, que é atenciosa, que se preocupa com seu filho. Sem dúvida. Você sabe disso, né? O quê? Então, assim, claro que minha mãe sempre ajudou muito, minha mãe, meu pai, mas eu sou de Niterói, morava no Rio, então aquela coisa assim, difícil. Porque seus pais estavam em Niterói. Eles são, né, de Niterói e eu do Rio. Né? Moramos sim, moravam longe. Então quando eu precisava, claro que eles vinham e ficavam comigo. Mas né? não era uma Mas coisa não é uma coisa que simples. dava assim, preciso de ajuda rápida que eu vou ter que viajar Não é agora assim, correndo. É um trâmite que tinha que... Então eu sempre contei com ela para poder resolver as coisas mais rápidas. E graças a Deus deu certo, né? Pô, que legal, e até hoje, então isso é uma relação super... de amizade, hoje em dia é amizade, muita amizade. Super durável, né, cara? Porque você tem alguém, a gente tava falando disso aqui em off, né, da dificuldade da gente ter, às vezes, profissionais, pessoas, né, em todas as áreas, tanto de produção, de tudo, que você pode contar de fato. Que se comprometam realmente, né, com o que estão fazendo, isso não é uma coisa fácil. Você que tá ouvindo a gente, por exemplo, e assistindo, você concorda que tá cada vez menos descomprometimento acontecendo? Escreve aí, comenta aí, diz aí. O que você acha? Você vê um descomprometimento geral, assim, menor? Você acha que é um resultado? Olha, eu não sei o que está acontecendo hoje em dia, porque nós fomos muito de uma geração, assim, criados daquela forma, assim, tem que fazer, você faz. E você vai até o fim da tarefa. Mas isso é que eu sinto E não falta. assim, por exemplo, eu ouço muita gente, eu não vou dizer que são todos os jovens assim não, tá? Mas eu tenho amigos que contam na área deles que o pessoal é meio que assim, deu a hora, tchau, foi embora porque acabou meu horário de trabalho. Como assim? Mas você já acabou o que você tinha que fazer? Não, mas eu tenho que ir embora. Sabe? Eu já vi várias histórias do tipo. Sim. Então eu não sei por quê. Ou as pessoas que abandonam até o barco, né? Nem que vão embora do trabalho, mas a pessoa está no meio de um processo ali. Sim, não quero mais. E a pessoa dá uma sumida, você fala, o que houve? Não, pô, não tá alinhado com o que eu quero e tal. E uma coisa totalmente solta, qualquer nota. É muito louco isso, né? Se parar pra pensar. Isso é muito ruim, louco. gente. Porque isso eu acho que isso aí apresenta uma falência de alguns dos valores mais importantes que tem. Porque, tipo, então ninguém conta com nada, ninguém espera nada de ninguém, tudo é uma loucura, tá tudo no vento e todo mundo... Que é diferente de uma liberdade de escolha. Eu acho que as coisas foram se confundindo. Mas enfim, fica aí essa reflexão. E que bom que você tem lá, né, essa pessoa que tá com você. Tô namorando, só isso. Só me dizer isso, tô namorando. Essa revelação foi maneira. Essa daí não, já fiz a revelação. Essa daí foi uma novidade incrível. Isso aí, olha, penalidade máxima. Agora chega, vamos parar aí. Agora sem detalhes. Vai dar só o gostinho. Só um teaser. Não, eu vou fazer uma série de 88 perguntas, você responde a que você quiser. Tem muito tempo? Já tem um ano já. Um ano é legal, um ano é maneiro.
Eu também nem vou usar aqui, gente, porque sabem que eu sou respeitoso, carinhoso, amigo, né? Vem muitos amigos aqui, é o caso da amiga, a gente é amigo mesmo, então não vou usar os conhecimentos que eu tenho prévios para perguntar nada, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Mas, como uma pessoa curiosa aqui que tá assistindo, que gosta de você, que curte, então o relacionamento já tem aí um ano, então você já estruturou, já sabem que se curtem, os dois estão na mesma página, estão namorando de fato. Ou tem um tiririca assim, de tipo, sei lá, e é a mesma cidade. Porque a gente não tá falando nada. É melhor. E aí agora. E nem sai juntos, né? Porque eu não vi nada, é tudo escondidinho. Não, assim, sai até, já saiu umas fotos, assim, mas não. A gente não. Se puder, não posa junto, não precisa. Pô, né? Então na minha pesquisa eu perdi essa informação, já saiu até foto. Não, ainda bem, chega, não vai pesquisar nada, não. Chega. Mas vou parar aqui, eu vou botar no Google. Cartão. Não, mas o importante é que você tá feliz. Tá tudo bem. Vocês estão felizes, tá gostoso. E é Overseas ou é a mesma cidade? Como é que é? Mais ou menos. Deixa eu falar isso. É perto. Então é uma coisa dia a dia, né? Não é uma coisa assim, espaçada. Meu Deus, isso é muito curioso. Pra que eu fui falar? Não, mas isso é nem muito tinha bom. perguntado. Não, mas isso você foi. Sabe o que você foi? Você foi mãe. Tava perguntando muita coisa do seu filho. Exatamente. E aí você falou: quer saber então? Pá, tô namorando, toma isso, agora se vira aí. Acho que foi isso. Que legal, não? Eu fico feliz porque eu nem sabia, como amigo também, porque a gente também tem um tempo que a gente não se fala assim, né? Pra caramba. Sim. Nessa pseudo-correria algorítmica da vida louca. Então gostei dessa notícia. Já vou querer depois que a gente faça um programinha 4. E aí vou saber mais coisas que eu não vou contar. Eventualmente vocês procurem saber aí, mas que sabe? Coisa curiosa, chega, vamos falar. Curiosidade é bom, O importante é que você tá feliz, cara. E fazia tempo que você não tava assim namorando, né? Fazia um tempinho. E aquela história, né? Se não é pra somar, nem entra, né? Eu acho que assim, a vida, todo tipo de relacionamento, eu acho que tem que, de alguma forma, eu sempre acho que nada é à toa, né? A gente já falou sobre isso. Eu acho que todos os encontros, que sejam de amizade, que sejam familiares, que sejam de relacionamento, de trabalho, enfim, o que for, eu acho que sempre é pra você aprender alguma coisa. Ou você vai dizer alguma coisa pra alguém, ou você vai ouvir alguma coisa importante. Então, eu acho que tudo vai vindo na cabeça. Ontem foi muito engraçado, porque eu fui contar pra uma das locutoras da Fluminense, a Marcinha, que eu não via há muitos anos, tempo, que legal. E eu contei pra ela algo que eu aprendi na época que ela tava lá a gente era colega, e que a amiga da mãe dela, a gente tava num momento lá de aflição, aquela coisa, saímos da rádio, não saímos, esperamos, né, apagamos a luz ou não, o que vai acontecer, mas aí vamos ficar sem emprego, aí o que a gente faz, estão chamando para, né, aquele momento difícil, pelo amor que a gente tinha pela Rádio Fluminense. E aí a amiga da mãe dela, que eu não lembro do nome, mas ontem eu tava contando, ela tentando imaginar quem podia ser, falou pra gente uma forma da gente fazer um pedido, assim, a Deus, né? Uma oração, assim, que fez tanto sentido pra mim e que eu achei tão bacana que eu usei a vida inteira. Que legal. E até hoje, quando eu vejo alguém precisando, eu paro pra falar, escuta, né? Entrega isso pra Deus. Então, assim, até hoje eu ensina pra gente atrás. Como é que é isso. Então, dá pra ensinar. Momentos de aflição, claro. Isso é uma coisa muito que eu acho, que eu prezo muito, porque eu acho que realmente funciona. Se você tem fé, se você acredita em Deus, deixa Deus resolver. Então a oração é assim: transfiro para o meu Cristo interior esse fardo de desassossego e prossigo tranquilo o meu caminho. Porque isso passou a ajudar a gente a botar a cabeça no travesseiro e a dormir. Que coisa legal. Porque, né, se você fica... Transfiro para o meu Cristo interior, esse fardo de desassossego e prossigo tranquilo o meu caminho. Que legal. Né? Porque são as aflições da vida que fazem a gente perder o sono. Muita gente que hoje em dia não dorme, ou só dorme com remédio, é porque deita e fica lá, ai meu Deus, eu tenho que pagar isso, aí eu tenho que resolver aquilo, aí aquele problema que aconteceu com a minha família, aí não sei o que. E isso faz com que você não resolva, que você se estresse, que você perca a coisa mais importante, porque dormir é importantíssimo, se alimentar é importante, mas dormir é imprescindível para a saúde. E se você perde o sono, você perde a tranquilidade que você tem que ter para o seu dia para resolver a sua vida. Perfeito. Né?
Pra estar bem, porque você é irritado, você não vai estar bem com a sua família, você não vai ter Não, paciência sem com seus dormir eu não filhos. faço nada, eu fico totalmente Exatamente. sem condições de nada. Então, assim, o sono é imprescindível. E isso ajuda muito a você conseguir dormir. Porque é o momento que você... Entrega. Sabe, entrega pra Deus. Então, Você leva isso pra tua vida, né? eu a vida inteira. E ela ficou chocada quando eu contei. Porque, né, na época da rádio, isso deve ter acontecido no fim do meu tempo lá. A gente teve vários períodos assim, né, de dúvida, aí fica mais um pouco e tal, mas deve ter sido em 87. Olha que legal. E eu uso isso até hoje. Até hoje, sabe? Então fica aí essa lição. Agora a gente tá chegando ao nosso destino. Oba. E será, gente? fica aí que já a gente continua esse papo. A gente Que tem que legal, levar né? uma pessoa, uma jornalista, uma locutora, a gente tem que levar para um lugar onde a gente de fato tem um ambiente adequado para escutar bem a sua voz, para ver bem a sua linda imagem. Uau. E pra gente poder trocar ideia e quem sabe tomar um negocinho, comer uma coisinha. Isso é bom. Fica aí com a gente. Até já. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir.